A Mágila me deu 2 instruções em relação a esse sermão hoje pela manhã. Ela disse, tem que ser um bom sermão, porque eu vou estar participando do serviço de cântico. A outra instrução é que eu não falasse muito pouco, porque às vezes eu falo 15, 20 minutos e acabo o sermão. Eu não sei em que área eu vou decepcioná-la, mas o livro que eu escolhi para algumas reflexões esta manhã, como está no título do programa, é o livro mais perigoso da Bíblia. Não sei se você já parou para pensar qual seria o livro mais perigoso da Bíblia. Normalmente, nós não começamos um estudo bíblico com este livro, né? A gente, quando vai introduzir uma pessoa à Bíblia, especialmente quando a gente encontra alguém que não conhece a Bíblia, a gente quer explicar sobre a Bíblia para a pessoa, a gente começa ou com a criação, com Gênesis, com os Evangelhos, até mesmo com o Apocalipse, com a segunda vinda de Jesus e coisas que, de fato, elevam e animam as pessoas. Mas eu não sei de alguém que começasse a estudar a Bíblia no livro de Eclesiastes. Este tem sido considerado talvez o livro mais perigoso da Bíblia. A gente, quando lê Eclesiastes, a gente, no final, fica um pouco deprimido. Porque Eclesiastes, do início ao fim, ele avalia a vida, avalia a condição humana, e ele diz assim, tudo é vaidade. A palavra vaidade, hevel, em hebraico, significa vapor, sopro, uma lufada de vento, fumaça, alguma coisa que vem e simplesmente desaparece. Este livro, como ele está na Bíblia, nós não podemos contorná-lo. Em algum momento temos que confrontá-lo, temos que estudar esse livro. E eu escolhi justamente esse livro para nesta manhã, no começo de um ano, primeiro sábado do ano, para a gente entender um pouco o que é a vida, o que é a realidade. Às vezes é bom a gente receber como se usa lá na roça, uma guiada, né? Se usa para fincar no boi, para o boi e continuar caminhando. Dá uma fincada. Ele dá uma fincada na nossa autoestima, até mesmo no nosso valor como ser humano, porque em algum momento o livro de Eclesiastes vai nos dizer, olha, o ser humano não é melhor do que os animais. Porque o ser humano morre, os animais morrem e todos vão para o mesmo lugar. E ele vai, assim. Este livro foi escrito por Salomão, como fica implícito nos primeiros versos, e ele é um comentário de Gênesis 3. Às vezes a gente não entende por que Eclesiastes está aqui. Mas Eclesiastes é um comentário de Gênesis 3, quando Deus disse para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tu voltes para a terra de onde vieste. Eclesiastes vai agora refletir e extrair as implicações e as conclusões deste decreto, dessa declaração que Deus fez para Adão. Então, Eclesiastes é um quadro, é uma pintura da vida debaixo do sol, da vida em um mundo afetado, machucado pelo pecado. E o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês é sobre esta frase, este refrão de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Mas a palavra vaidade talvez não seja a melhor palavra para expressar o conceito bíblico. Porque o que a gente entende como vaidade? Vaidade é orgulho, é querer ser melhor do que os outros, querer ser bonito, querer ser bonita. Mas, de fato, a palavra aqui, como eu disse no início, que significa vapor. Tudo é passageiro. Vaidade, ou a palavra hebraica, pode significar também sem sentido, absurdo, não tem explicação. Então, o que Eclesiastes está dizendo, ao avaliar os diferentes aspectos, as diferentes facetas da vida, é que tudo é um vapor, tudo passa. Você não encontra significado nas coisas, às vezes, mais importantes que a gente coloca diante de nós. A gente luta tanto por algumas coisas, mas no final a avaliação é, isto é um vapor, isto é uma fumaça, isto passou, isso desapareceu. E a palavra hebraica, hevel, que de fato é a mesma palavra do nome Abel, em Gênesis capítulo 4, Abel, hevel, e Abel teve uma existência muito passageira. Ele aparece no livro de Gênesis, e em seguida ele é morto pelo irmão dele, e nunca mais a gente ouve, basicamente, falar de Abel até o final, até Hebreus, quando fala do sacrifício de Abel. Mas Abel significa o que é passageiro, o que passa. E
mesma palavra que aparece agora em Eclesiastes para a palavra vaidade, revel, tudo é vaidade. Essa palavra aparece 37 vezes no livro de Eclesiastes. Imaginem uma música, imaginem agora a percussão, o tambor ali marcando o ritmo da música. Revel marca o ritmo da vida como descrita no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade de Salomão. Salomão provavelmente escreveu este livro no final da sua vida. Ele escreveu Eclesiastes, Cantares, quando ele era jovem, no auge do seu amor pela sunamita, ou sulamita. Ele escreveu Provérbios quando ele estava na meia-idade, e ele escreve Eclesiastes quando ele está idoso. E ele agora começa a avaliar e a refletir sobre a sua vida. E ele menciona algumas coisas que as pessoas lutam tanto para alcançar, se esforçam tanto para possuí-las, e ele possuiu todas elas. E no final ele diz, isto é um vapor, isto é uma fumaça. Como rei de Israel, ele tinha poderes absolutos, ele podia ter o que ele quisesse, ele de fato tinha o que ele quis alcançar. Ele queria sabedoria, e Deus deu muita sabedoria para Salomão. Mas Salomão, no capítulo 1, versos 12 a 18 de Eclesiastes, ele diz assim, sabedoria também não faz muito sentido. Porque eu parei para pensar, parei para refletir na vida, e no final eu vi que tudo isso, toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo era como vaidade e correr atrás do vento. E no verso 18 ele diz assim, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência ou conhecimento, aumenta tristeza. Então Salomão experimentou na sua vida a sabedoria. E ele conclui que sabedoria não lhe trouxe felicidade. Hoje as pessoas lutam para estudar, para fazer doutorado, para fazer mestrado e doutorado e publicar livros. E muitas vezes sacrificam a família, sacrificam os amigos, sacrificam toda a sua vida social para alcançar alguma coisa. Ter um título acadêmico. Mas no final, o que isso significa? Qual o valor disso? Salomão alcançou todo o conhecimento que poderíamos imaginar. O livro de Reis explica que ele conheceu, que ele escreveu, discursou sobre as aves, sobre os animais, ele conhecia tudo, era um conhecimento enciclopédico. Mas no final ele conclui, sabedoria não traz felicidade. Salomão também buscou felicidade nos prazeres. A Bíblia diz que ele tinha uma inumerável quantidade de mulheres, de concubinas. Ele estava envolvido em festas, tinha músicas, comida abundante na sua mesa. O livro de Reis, os primeiros capítulos, descreve ali o menu de Salomão, aquilo que era trazido à sua mesa. Ele tinha de tudo. E ele reflete sobre os prazeres. E a seção do capítulo 2, verso 1 a 11, onde ele diz assim, o que é isso? Tudo eu encontrei, tudo eu busquei, tudo eu alcancei. E no versículo 11 ele diz assim, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esta é outra expressão que aparece muito em Eclesiastes, debaixo do sol. Tudo o que ele está falando aqui é o que acontece e ocorre debaixo do sol. Então ele tentou os prazeres, no final, tudo era vaidade. Ele também se envolveu em trabalhos. Ele avaliou a questão das suas realizações pessoais, suas construções. Nós, quando lemos o livro de Reis, capítulo 6 a 8, ali tem uma descrição, 1 Reis, capítulo 6 a 8, das obras de Salomão. Salomão construiu seu palácio, que era espetacular, construiu o templo, e outra casa dos cedros do Líbano, que eles chamam. Algumas dessas eram revestidas com painéis de ouro, com coisas extraordinárias. Quando a rainha de Sabá visitou Salomão, ela ficou sem palavras. Ela ficou espantada com tanta beleza e com a sabedoria de Salomão. Mas Salomão mesmo, no final da sua vida, quando avaliou o seu trabalho e tudo aquilo que ele realizara, ele também avalia aquilo como algo que não lhe trouxe sentido. E ele concluiu, de que adianta trabalhar tanto?
acumular tantas riquezas, se no final eu vou deixar para alguém e eu não sei como essa pessoa vai administrar minha riqueza? Eu não sei nem para quem que eu vou deixar. E ele diz no capítulo 2, verso 18 o seguinte: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. E parece que Salomão estava sendo profético ao usar essas palavras, porque o filho dele, que herdou o reino, chamava-se Roboão. E Roboão não soube lidar com o povo. Como consequência da sua inabilidade administrativa, sua incapacidade de liderança, ele dividiu o país, dividiu a nação. A partir de Roboão, Israel estava dividido, Israel do norte, Israel do sul, e a partir dali a nação só entrou em decadência. Então Salomão entregou o seu reino, as suas posses, a sua riqueza, tudo aquilo que ele alcançou, os seus palácios, para alguém extremamente tolo. O mais sábio dos reis não conseguiu ter um filho sábio para ocupar o seu trono. E tudo foi embora. E essa é a realidade do mundo de hoje. E a gente vê quantos milionários aí, depois que morrem, simplesmente deixam as riquezas para os herdeiros, que normalmente brigam por um tempo, e depois de mais algum tempo, as coisas muitas vezes se evaporam e desaparecem. Então, Salomão testou o trabalho e tentou buscar felicidade no trabalho, mas a conclusão dele é que trabalho demais também não resolve. Todas as suas obras era como correr atrás do vento. Eu li uma história de um turista muito rico, turista americano, que estava numa das praias do México, descansando lá numa boa, na praia. Aí ele viu um pescador que estava parado por ali com seu barco. Era perto do final do dia, mas o pescador estava tranquilo, sentado. Ele disse: por que você não trabalha um pouco mais, não pesca um pouco mais? O pescador disse: por que eu tenho que pescar mais? Ele disse: você pode pescar mais, ganhar mais dinheiro, comprar mais barcos, mais redes, ir mais fundo no mar e ficar rico. E o pescador perguntou para ele: por que eu precisaria de dinheiro, de mais dinheiro? Aí o milionário disse: com mais dinheiro você pode simplesmente desfrutar da vida como eu estou aqui. Veja, olha para mim. Aí o pescador olhou para o rico e disse assim: olha para mim, o que você acha que eu estou fazendo aqui? Então essa é a vida. Existem várias formas de desfrutar da vida. Alguns caminhos são mais longos, outros são mais curtos, mas o pescador estava ali desfrutando da vida, enquanto o rico estava desfrutando da vida, mas talvez pensando em todos os problemas e as complicações que ele teria depois. Salomão também avaliou a questão da justiça. A justiça. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas estão muito preocupadas com a justiça ou com a injustiça. Há um senso de ativismo político. As pessoas querem a justiça social, elas querem a igualdade de gênero, elas querem que os pobres recebam aquilo que eles merecem, elas querem que o sistema funcione de forma a trazer felicidade para as pessoas. E Salomão também avaliou a questão da justiça. E no capítulo 3, capítulo 4, ele avalia os sistemas humanos de justiça e como que as coisas funcionam, como que o trabalhador é recompensado, como que essas coisas funcionam. E ele diz aqui algumas coisas muito interessantes. Capítulo 3, verso 9, ele diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi que o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. E ele continua dizendo, no versículo 4 agora: vi ainda as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Essa era a avaliação de Salomão, avaliando agora em retrospecto todo o sistema, toda
a injustiça que se pratica sob a terra, sob o sol, melhor dizendo. E ele continuou dizendo: então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Que avaliação dura. E ele vai elaborar isso em outros lugares do livro de Eclesiastes. Ele diz: as pessoas muitas vezes querem alcançar grandes coisas, fazer grandes obras, porque elas querem ser melhores umas do que as outras. Os grandes reis do passado, os reis assírios do Egito, da Babilônia, não foi diferente com Salomão, tanto que ele está falando isso. Uma das glórias deles eram as grandes construções. Quando a gente visita hoje as pirâmides no Egito, a gente visita algumas coisas no mundo antigo, na antiga Grécia, a gente vê aquilo que os grandes imperadores construíram, grandes obras, extraordinários, monumentos que até hoje estão ali. Aquilo ali foi construído à custa do trabalho dos escravos, à custa de opressão, porque esses indivíduos acumularam tanto poder e agora queriam expressar esse poder na forma daquelas suntuosas construções e palácios e outras coisas. E aí Salomão, depois de falar essas coisas, ele diz assim: também, isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele gosta muito de usar essa expressão no livro de Eclesiastes. Algumas coisas que as pessoas buscam porque querem alcançar a felicidade nada mais é do que vaidade, nada mais é do que correr atrás do vento. Quem é que consegue correr atrás do vento? Quem é que consegue segurar o vento? Então, Salomão usa essa linguagem, essa imagem tão importante. E no verso 6 do capítulo 4, ele diz assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. E ele vai discutindo, ele vai elaborando, ele vai mostrando que muitas vezes aquelas coisas que a gente mais aprecia na vida, aquelas coisas pelas quais a gente luta tanto e busca com tanto empenho e sacrifica a saúde, e sacrifica a família e destrói nossas relações sociais para alcançar, no final essas coisas nada mais são do que vaidade, nada mais são do que correr atrás do vento. E ele vai dizer depois a futilidade das riquezas, até mesmo a futilidade dos planejamentos detalhados. Eu quero alcançar isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e eu quero chegar em tal ou tal posição e ocupar tal ou tal cargo. Salomão vai avaliar isso e dizer: isto também é vaidade. Então, esse é o ponto, digamos, central do livro, porque já são as primeiras palavras do livro. Salomão basicamente começa Eclesiastes dizendo: tudo é vaidade. E ele termina Eclesiastes com essa declaração também, fechando o livro. Tudo é vaidade. Depois ele faz um apêndice, eu vou falar sobre o apêndice no final. Mas ao longo do livro, a palavra vaidade vai se repetir 37 vezes. 37 vezes. Como aquele tamborzinho ali marcando o ritmo da vida, como descrita em Salomão. E às vezes, eu confesso para vocês, lendo Eclesiastes, a gente se sente um pouco assim, deprimido. Se a gente quer encontrar ânimo para vencer a depressão, talvez Eclesiastes não seja o melhor livro, mas é um livro extremamente importante para nos tirar do conforto, da vida de consumismo, da vida de, muitas vezes, de prazeres que a gente quer viver. Eclesiastes é um livro extremamente honesto, porque nesse livro Salomão foi brutalmente honesto e disse: exatamente esta é a vida. Se você quer focar nessa vida, se os seus objetivos e os seus alvos estão aqui debaixo do sol, se tudo que faz sentido na sua vida é essas coisas aí, riqueza, carreira, doutorado, mestrado, capital, casas, dinheiro no banco, bons carros, é isso que você vai receber no final. Você estará correndo atrás do vento. Então, isso, assim ele avalia. Agora, tem outras coisas, eu não quero me reter apenas isso. Salomão também tem um texto muito bonito, esse é o segundo ponto dessa reflexão, que está no capítulo 3 de Eclesiastes, onde ele faz um poema, ele faz uma reflexão sobre o tempo. E esse é um outro aspecto que o livro também enfatiza. A importância da gente entender o tempo no qual a gente vive, dos diferentes ocasiões da vida, e eu vou ler para vocês aqui, capítulo 3, verso 1 em diante, quando ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e
tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aí ele termina dizendo: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Aqui nós vemos que nós não temos controle sobre o tempo. Não obstante, há coisas que a gente pode fazer para otimizar e para aproveitar o tempo. Se existe algo na vida sobre o qual nós não temos controle absoluto, ou controle nenhum, é o tempo. Porque o tempo simplesmente voa. O tempo simplesmente desaparece. E a gente vai envelhecendo. E com a velhice vão surgindo todos aquilo que a velhice normalmente traz. Eu me lembro como se fosse ontem, o tempo que eu estava numa fila lá na minha cidade de Tapes para me alistar para servir no Exército. Eu tinha 18 anos, não tinha completado 18 ainda, estava lá para me alistar. Eu me lembro até de algumas piadas e coisas que aquele grupo todo estava fazendo ali. Tudo gente da minha idade, de 17, 18 anos. Isso como se fosse ontem. E já se passaram algumas décadas, eu não vou dizer quantas, vocês podem calcular, mas é a realidade. O tempo passa. E nós não temos controle sobre o tempo. Mas nós podemos fazer o melhor que podemos para aproveitar o tempo. Tem uma poesia aqui que eu vou ler para vocês, uma poesia barroca, de um chamado Frei Antônio das Chagas, que viveu de 1631 a 1682. É uma poesia muito bonita, onde ele repete a palavra tempo e a palavra conta várias vezes. Conta e tempo. E ela reflete uma realidade que, de fato, ressoa muito bem com Eclesiastes. Ele diz assim: Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Uma das lições que nós aprendemos de Eclesiastes é que o tempo é importante. O tempo passa. E a gente não vai poder recuperar o tempo nunca mais. Não existe tempo recuperado. O que você não fez agora, você vai fazer depois. Mas vai ocupar outro espaço de tempo que poderia ser dado para outra coisa. Mas tempo, de fato, uma vez que passou, ele passou. Eu sempre dizia isso para meus estudantes. Não posterguem as coisas que vocês precisam fazer. Façam, porque não existe essa história de recuperar tempo. Tempo é absolutamente incontrolável. Se eu não realizar o que eu preciso fazer hoje, eu até posso fazer isso amanhã, mas aquela atividade vai tomar o tempo de outras coisas que eu poderia estar fazendo. Então, eu sempre vou perder se eu não controlar e não administrar e não aproveitar o meu tempo. Então, o Eclesiastes nos diz duas coisas que já falei até aqui. Primeiro, tudo é vaidade. As grandes coisas pelas quais nós lutamos, no final, muitas vezes, são vapor, são fumaça. Existem as pessoas perguntando, há três perguntas importantes que normalmente algumas pessoas fazem. E são testes para avaliar a cosmovisão de uma pessoa. Você é feliz? A segunda é, o que pode te fazer feliz? E quando você finalmente pode dizer, estou feliz? Todos têm uma ideia do que é felicidade. Todos estão em busca de alguma coisa. Se eu tivesse isso, se eu alcançasse aquilo, eu seria feliz. Mas, de fato, o Eclesiastes está dizendo, quase tudo aquilo que a gente está buscando, em termos humanos, debaixo do sol, e a gente pensa que aquilo vai nos trazer felicidade, de fato, é correr atrás do vento. E o segundo ponto, que está relacionado com esse, é a questão do tempo.
Nós não controlamos o tempo. Há tempo para tudo e nós não sabemos os diferentes tempos, as diferentes experiências que vamos viver na vida, mas precisamos estar preparados para enfrentá-las. Agora eu vou para a penúltima ponto de reflexão de Eclesiastes. Para depois, a última será, então, a janela que Eclesiastes abre para o mundo além do sol, porque até aqui é tudo debaixo do sol. Mas o terceiro ponto de Eclesiastes é um dos mais sérios, um dos mais complexos, e é um dos pontos sobre o qual dificilmente a gente fala, e a gente não gosta muito, porque ninguém gosta de falar sobre a morte. Então, Eclesiastes é muito claro ao longo do livro, como se a gente não soubesse, que a gente vai morrer. Todos nós temos um encontro marcado com a morte. É muito difícil falar sobre isso. Uns antes, outros depois, a gente não sabe, mas todos nós. Daqui a, digamos, 100 anos, para fazer um cálculo bem generoso, nenhum de nós que aqui estão estará vivo. A menos que Cristo volte antes, e a gente espera que Ele volte antes. As pessoas que viveram 100 anos atrás, em 1900, todos aqueles indivíduos poderosos, aqueles milionários que governaram nações, que provocaram guerras, que mataram muita gente, que se consideravam melhores do que outros, e os pobres que viveram, e os animais que viveram naquele período, estão onde? Sumiram, viraram pó, fumaça, desapareceram. Esta é uma realidade que Eclesiastes pinta com cores muito fortes para a gente, de fato, entender o que é a vida debaixo do sol. Foi isso que Deus disse para Adão. Do suor do teu rosto, tu comerás o teu pão. E no final de tudo, depois de toda a luta, depois de tudo que tu fizer, tu vai voltar para o pó, porque tu veio do pó, e para lá tu vai voltar. Isto Deus disse para Adão. E Salomão, aqui em Eclesiastes, não está fazendo nada mais do que refletir, comentar e extrair as declarações, as implicações dessa declaração que Deus deu para Adão. Mas nesse contexto, eu quero convidar vocês para abrirem, continuarem o livro de Eclesiastes, mas vamos para o capítulo 12 de Eclesiastes. Aqui tem talvez um dos textos mais complexos do ponto de vista filosófico, de toda a Bíblia e de toda a literatura universal. Os comentadores da Bíblia, os especialistas na Bíblia têm refletido muito e escrito milhares de páginas para entender as diferentes expressões aqui. Mas o ponto central aqui é claro. Aqui diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Versículo 2. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Aqui está descrevendo, de certa forma, todo o processo de envelhecimento do indivíduo, da pessoa, do ser humano. E continua dizendo no verso 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, e a versão em português coloca assim, a revista e ao meio, os teus braços, mas de fato isso não está em hebraico. Eles estão só tentando aqui explicar que os guardas da casa seriam os braços. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens outrora fortes, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas tuas janelas. Parece aqui uma descrição mais ou menos alegórica do próprio envelhecimento, né? Os braços começam a não ter a mesma força, as pernas já não têm o mesmo vigor para caminhar, para correr, os olhos já precisam de um auxílio para poderem ver, e as coisas vão se complicando. Verso 4, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. E aí o verso 6 diz assim, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro,
e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse é um dos poemas mais interessantes de toda a literatura universal sobre a morte, porque esse é um dos temas de Eclesiastes. Então, o que ele está dizendo é, em algum momento, todos nós vamos morrer. A morte é uma certeza absoluta, a menos que Jesus volte antes. Podemos ter dúvida a respeito de muitas coisas, mas sobre isso não precisamos ter nenhuma dúvida, porque esta é a realidade da vida. Agora, quais são as implicações de tudo o que Eclesiastes disse ao longo do livro? Por que ele escreveu algo assim tão negativo e até mesmo tão deprimente? Eu lembro que uma vez eu dei uma aula sobre esse livro, que eu ensinava a classe lá no SALT, e eu consegui um documentário, um filme sobre a história do século XX. O filme, de fato, era apenas música, era um documentário, música, mais diferentes imagens daquilo que ocorreu ao longo do século XX. Então, ali aparecia a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e várias coisas que os seres humanos conseguiram realizar no século XX, entre aspas, né? Tragédias, mostrando o que é a realidade da vida. A última cena do documentário era um cemitério, um enorme cemitério, então a câmera focava nos túmulos e tal, e vinha, depois saía fora e focava no portão do cemitério. E a inscrição que estava lá era assim: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então, alguns alunos reclamaram, isso é muito pesado. Mas isso é o que Eclesiastes está dizendo. Em consequência desta realidade, qual deve ser a nossa resposta? Esta é a vida. Esta é a vida debaixo do sol. Se a gente quiser viver focado debaixo do sol, é isso que nos espera. Deste ponto de vista, o livro é extremamente honesto. Se você quiser viver a sua vida focado em coisas que têm que ver com aquilo que ocorre aí debaixo do sol, então você não espere nada melhor do que isso. Mas por que Eclesiastes está falando tudo isso? Por que é um livro, de certo ponto, tão pessimista? Temos algumas janelas no livro, pelo menos uma janela que ele se abre e nos mostra aquilo que está além do sol. Capítulo 12, verso 1, é o primeiro ponto. Quando Salomão diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa expressão, ela é muito profunda, porque ela está dizendo que existe um Criador do qual nós devemos nos lembrar, porque se a gente não se lembrar desse Criador, o nosso destino será exatamente, tudo está limitado a isso que ele está dizendo aqui. Então, ele é muito claro: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não espere chegar os maus dias. Então, Salomão estava velho, mas de fato ele está falando para os jovens. Apesar do tom deprimente do livro, apesar de todos esta mensagem aparentemente negativa, o que ele está falando é para os jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não espere os maus dias. É quando tudo está bem, quando você é jovem, tem energia, quando tudo vai bem na tua vida, você deve lembrar-se do teu Criador agora. Não espere os maus dias, porque é só a luz daquilo que está debaixo do sol que nós podemos entender a beleza e a maravilha daquilo que está além do sol. Mas no final do livro, tem aqui, como nós dizemos, um apêndice, uma conclusão do livro, que está no capítulo 12, versículos 9 até 14. Tem um apêndice, e aí ele reflete algumas coisas sobre os livros que ele escreveu, etc. Mas no final do livro, capítulo 13, versículos 13 e 14. Então, aqui nós encontramos essa janela que o livro abre para aquilo que está além do sol. E ele diz aqui: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem ou de todo ser humano. Então, a suma de tudo, depois de refletir sobre tudo o que ele falou, sobre a vaidade da vida, sobre o vapor, que são as grandes realizações humanas, sobre essa questão do tempo que passa, a gente não tem controle, sobre a própria morte, a suma de tudo, conhecendo tudo isso, o que nós devemos fazer? Temer a Deus e guardar os mandamentos dele. Por quê? Versículo 14.
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Só a despeito das injustiças da vida, a despeito das aparências do mundo, onde parece que nada tem sentido, que tudo vai por acaso, apesar da impressão que muitas vezes as pessoas têm de que Deus não está no controle, de fato, o Eclesiastes termina nos assegurando que existe um Deus que está no comando de tudo que está aí. E que a vida debaixo do sol, ela não é o fim, e ela não é o limite da experiência humana. Aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos, aqueles que obedecem e honram o seu Criador, para estes, já existe uma janela aberta no próprio livro. Esta janela se abre para o mundo além do sol. E aí Eclesiastes termina, mas o Apocalipse de João, capítulos 21 e 22, vai continuar e vai mostrar o que é este mundo além do sol, que nos espera. Onde a morte, a vaidade, onde todas as limitações da vida serão vencidos e conquistados para sempre. Mas eu quero terminar apenas dizendo que esta mensagem de Eclesiastes, embora na sua aparência seja uma mensagem depressiva, no fundo, esta é uma mensagem que nos alerta para que a gente não foque nas coisas debaixo do sol. Que a gente não coloque os nossos sonhos, os nossos ideais em coisas passageiras, mas que a gente olhe sempre para aquilo que está além do sol. Enquanto isso, vamos viver a nossa vida da melhor maneira que a gente pode. O próprio livro de Eclesiastes, no próprio livro Salomão aconselha, olha, você deve gozar a vida, você deve desfrutar das coisas boas da vida. Nem tudo na vida é negativo, há muitas coisas que estão aí, Deus criou para que nós desfrutemos delas. E ele diz no capítulo 3, verso 12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então não é pecado desfrutar das boas coisas da vida. O problema é quando nós colocamos nas boas coisas da vida o significado último de nossa existência. Quando as boas coisas da vida ocupam o lugar de Deus. Se elas estiverem no seu lugar, elas são boas e nós devemos desfrutar delas. E Eclesiastes não é contra isso. De fato, nós somos convidados a desfrutar das coisas boas da vida que Deus nos deu. Mas essas coisas boas não são o objetivo final. Porque o objetivo final de nossa vida, o objetivo último de tudo aquilo que nós vamos alcançar, não está debaixo do sol, está além do sol. Que Deus possa abençoá-los e que possamos colocar o alvo e o objetivo de nossa vida nas coisas que estão além do sol neste ano de 2018. Amém. Você tem um lar além do sol, esperando por você, preparado com muito carinho por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. Eis que vou vos preparar um lugar. Estou aqui vendo com quem fica o microfone. Que essa possa ser em 2018, foi no passado, será em 2018 e até quando permitir, que essa possa ser o nosso desejo, estar muito além do sol. Vamos ficar de pé e cantar? Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de que Jesus
Que o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Em paz.